Boa tarde, Brasadames, advogado criminalista, contato 11 98545 4271. Assunto interessante, principalmente para aquele que trabalha com júri, principalmente com aquele advogado que atua na defesa e trabalha com júri. O assunto é a reputação da testemunha. Eu estou tentando filmar aqui de uma forma um pouco diferente, mas está estranho. A reputação da testemunha. Veja que interessante. Na defesa, a gente precisa, de uma certa forma, tentar demonstrar que a palavra da testemunha não tem tanto valor assim. E de que forma que a gente consegue demonstrar isso aí? A acusação, normalmente ela faz isso com relação ao réu, com relação à pessoa que está sendo investigado, está sendo acusado ali, né, num processo de júri e também até num processo de crime comum. Veja que a acusação, ela junta lá boletim de ocorrência, junta lá a folha de antecedentes criminais do acusado e demonstra para o juiz, porque as provas elas vão para o convencimento do juiz, do magistrado. E no caso do júri, vai para o convencimento dos jurados. Perfeito? Então, quando a gente estiver tratando do processo comum, a gente leva essa demonstração de prova para o juiz, para o magistrado. E quando a gente vai para o júri, a gente leva essa demonstração de prova para os jurados. E no caso, a defesa, ela precisa apresentar para os jurados que a palavra da testemunha não tem tanto valor assim quanto a acusação está tentando demonstrar. Se é uma testemunha que você está juntando lá, você vai ter que juntar documentos, até boletim de ocorrência, processos, alguma coisa nesse sentido que leve a ter a sua testemunha total credibilidade quanto àquilo que ela está depondo, porque depois que ela falou ali, aquilo que ela falou se transforma, o que era da boca do ser humano vai para o ouvido do jurado ou vai para o papel e se transforma numa prova. Então veja, essa prova ela tem ou não tem credibilidade? Ela deve ou não deve ser levada em consideração? No caso, se você está tentando demonstrar que a palavra da testemunha da acusação não tem credibilidade, meu querido, você precisa fazer uma pesquisa com relação a isso. Porque é o que exatamente o que é aquilo que a acusação faz com relação ao réu, com relação ao seu cliente, ao nosso cliente, no caso, né? Então veja que devemos juntar ali pesquisas com relação à rede social, pesquisa com relação à vida pessoal da pessoa, da testemunha, melhor dizendo, pesquisa com relação a processos, pesquisa com relação a decisões processuais, principalmente aquelas ligadas a crimes de falso testemunho, calúnia, difamação, injúria, que basicamente são três tipos penais que levam a pessoa a não ter uma credibilidade, né? Denunciação caluniosa é uma outra questão interessante, tudo para demonstrar para os jurados ou para o juízo da causa que aquela testemunha, a palavra dela não tem credibilidade. Não adianta só você chegar lá e escrever que a palavra da testemunha não tem credibilidade por isso ou por aquilo. Você precisa, de uma certa forma, apresentar elementos que comprovem a sua versão. Apresentar elementos que coloquem o que a testemunha disse lá por terra. Caia por terra tudo o que a testemunha falou ali, no caso, em desfavor ao seu cliente. A reputação da testemunha, no final, deve ser diminuta, deve ser diminuída. Ela não tem uma boa reputação. Então, na verdade, isso aí faz com que a palavra do acusado se sobressaia.
A palavra do acusado prevalece, e prevalece o princípio da presunção da inocência, se for o caso, né? Isso tudo vai dentro também do conjunto probatório no momento em que o juiz ou o jurado for analisar a sua tese de defesa, seja legítima defesa, negativa de autoria, seja lá uma desclassificação, né? No caso do homicídio aí, tentar sair do homicídio para lesão corporal, etc. Então, a palavra da testemunha, da acusação, não pode apresentar credibilidade. Isso você faz através de juntada de documentos, pesquisas na vida pessoal, né, dessa testemunha e levar ao processo. Isso é muito importante dentro de um processo, tanto do crime, do processo do rito especial, que é, no caso, o júri, né? E tanto quanto do processo comum, ok? Fica essa dica aí, meu amigo atuante aí do júri. Um abraço, até a próxima!